E aí, meus amigos, tudo bom com vocês? Sou o professor José Wesley. Meu objetivo aqui agora é fazer uma correção aí dessa prova da Polícia Federal, agente administrativo, tá legal? Agora nós vamos começar com as questões de AFO. Demandou aí, na verdade, 17 questões, não é isso? Você deve ter adorado, né? Quem teve aula comigo adorou a ideia. Por quê? Porque tudo que eu falei em aula estava lá nesta prova. Vamos para a primeira questão? Dá uma olhada. A primeira questão, ela fala assim: no que se refere ao funcionamento e às normas que regem a elaboração do orçamento público, julgue os próximos itens. Considere que a prefeitura de determinado município brasileiro tenha planejado para 2014 uma sequência de operações para originarem receitas classificadas segundo a lei como receita de capital. Beleza. E a questão continua dizendo: nessa situação, essas receitas deverão ser consideradas na apuração da receita orçamentária do município? Meus queridos, o objetivo aqui é que você soubesse que existe a receita orçamentária, que é diferente da receita que a gente fala extra-orçamentária. E nesse caso, meus queridos, a gente falou bastante sobre isso, mas para a gente apenas corrigir, eu te falo, a receita orçamentária, por exemplo, quanto à categoria econômica, ela se divide em receita de capital e se divide em receita corrente. E nesse caso, se a questão está falando de uma receita de capital, lógico que ela é uma receita orçamentária. Aliás, ela é uma das categorias econômicas de receita orçamentária, tá legal? Então a questão está correta. Vamos para a próxima aí? Próxima questão fala: o orçamento público constitui norma legal a ser aplicada integralmente e contém a previsão de receitas e a estimativa de despesas a serem realizadas pelo governo em determinado exercício financeiro, sendo objeto de estudo tanto do direito financeiro quanto do direito tributário. De fato, a gente está tratando de direito financeiro, direito tributário, mas o objeto dessa questão ele está principalmente aqui. Integralmente, o orçamento público constitui uma norma legal a ser aplicada integralmente. Volta a ideia para mim aqui. Quando a gente fala de orçamento no Brasil, a gente sempre comenta que é uma lei ordinária, ao mesmo tempo especial, mas é uma lei autorizativa. Preste atenção, eu estou tratando de uma lei autorizativa, meus queridos. Se é autorizativa, não se aplica integralmente. Na verdade, no orçamento nós temos receitas e despesas autorizadas. E aí dá uma olhada na questão novamente. A questão então falou que o orçamento público constitui uma norma legal a ser aplicada integralmente. E a gente vai marcar falso justamente porque é uma lei, trata-se de um orçamento público como uma lei, só que uma lei autorizativa, tá legal? Uma lei autorizativa. Caso fosse aplicada integralmente, então ela deveria ser uma lei coercitiva. Mas eu te adianto que apesar de ter projeto de lei para que a lei do orçamento se torne coercitiva, hoje ela ainda não é. Hoje ela é uma lei autorizativa. Questão falsa, tá legal? Dá uma olhada na próxima questão, por favor. O plano plurianual, instrumento de planejamento de médio prazo do governo federal, estabelece objetivos e metas para despesas de capital, incluindo-se despesas correntes necessárias a investimentos a serem realizados durante mais de um exercício financeiro. Essa questão eu adorei, por quê? Porque essa questão era para o aluno do professor José Wesley. Não tem como acertar outro aluno qualquer. O PPA, no caso, a gente sempre fala em sala de aula, que é DOM, diretrizes, objetivos e metas, né? E aí, meu querido aluno, aqui a questão fala objetivos e metas. Aí você olha aqui, oxe, diretrizes, objetivos e metas. Mas objetivos e metas não está aqui? Está aqui, ó, objetivos e metas. Não falou diretrizes, mas ele também não disse que é só objetivo e meta. Ele disse que estabelece objetivo e meta, de fato. Para as despesas de capital. E segundo o PPA, quando complementa isso aqui dentro da nossa Constituição, afirma também que tem despesa de capital e diz assim, ó, incluindo aquelas decorrentes, ou seja, quando eu falo decorrentes das despesas de capital, qual é aquelas decorrentes da despesa de capital? Obviamente a lei está tratando de despesas correntes, né? Despesas correntes. E aí eu te falo, despesa corrente, então também temos no PPA, temos, porque fala diretriz, objetivos e metas para as despesas de capital e aquelas decorrentes, tá aí, ó, despesas correntes seriam as decorrentes. Agora,
Para aquelas decorrentes de quê? Decorrentes de despesas decorrentes seriam daquelas de investimento, que é uma despesa de capital. Então a questão está integralmente correta. Retomando então a ideia, o Plano Plurianual, instrumento de planejamento de médio prazo do governo federal, estabelece objetivos e metas, ok. Para despesas de capital, tudo bem, incluindo despesa corrente. Aqui o cara fica perturbado. Aqui ele dá até convulsão na hora da prova. Mas veja, incluindo despesas decorrentes, despesas correntes, meus queridos, despesa corrente não está explícito na Constituição mesmo não, mas fala aquelas decorrentes das despesas de capital. E aqui decorre da despesa de capital, está aqui, ó, é despesa corrente. E despesa de capital, como exemplo, nós temos investimento. Por isso que o examinador utilizou como pretexto, incluindo-se despesas correntes, olha aí, ó, necessário a investimento. Por que falou investimento? Porque investimento é um exemplo de despesa de capital, tá legal? Então a questão está correta. Vamos para a próxima questão? De acordo com o princípio da unidade ou da totalidade, é um nome alternativo, todos os entes federados devem reunir seus diferentes orçamentos em uma única lei orçamentária que consolidará todas as receitas e despesas públicas do Estado. Meus queridos, esta questão, ela quebrou muito o candidato porque ela trata-se de muita interpretação. Interpretação, não é isso? Então, essa questão trata disso aqui. Então, vamos comentar a ideia? Quando o examinador fala de acordo com o princípio da unidade ou da totalidade, todos os entes, vamos com calma, todos os entes federados devem reunir seus diferentes orçamentos em uma única lei orçamentária. Aqui, a interpretação, meus queridos, não é a de que terá uma lei para estados, DF, municípios e a União, uma lei só para todos eles. Mas ele está dizendo que cada ente federado, ou seja, todos os entes, irão reunir os seus orçamentos parciais, Ministério Público, Judiciário, Executivo e Legislativo, em uma única peça orçamentária. Então a questão está correta e muitos estão considerando falsa. Por quê? Porque na verdade estão interpretando errado. A interpretação é, aqui o examinador está tratando de que cada ente vai juntar suas propostas parciais em uma única lei. Ele não está dizendo que é uma lei para todo o país, estados, DF, município. Não, ele não está dizendo isso. Então a questão está correta, porque pelo princípio da unidade, cada ente da federação vai reunir suas propostas parciais em uma única peça orçamentária, por isso que eu chamo princípio da unidade. Questão mais, na verdade, de interpretação, tá legal? Vamos ver a próxima? Próxima questão, essa super difícil, porque está falando aí de coisa que muita gente não se lembrava. Falei em aula também o que é superávit financeiro. Falei que é a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro, tá certo? Falei sim. Então, na verdade, meus queridos, a gente tem aqui uma diferença positiva. Se o ativo financeiro ele for, por exemplo, maior do que o passivo financeiro, a gente vai ter, então, essa questão do superávit financeiro. Legal. Quando a Secretaria do Tesouro Nacional ela vai determinar qual é o superávit, ela não vai desprezar as operações de crédito, que são operações de empréstimos, de financiamentos. Ela não vai, Ela não vai fazer esse desprezo, não. Então, meus queridos, voltemos na questão. A Secretaria do Tesouro Nacional pode determinar, mediante portaria, a desconsideração das operações de crédito vinculada à saldo dos créditos adicionais para a apuração do superávit. Se eu vou apurar o superávit, que é a diferença positiva entre ativo e passivo, bens e direitos, e aqui passivo, obrigações do Estado, eu jamais vou desconsiderar essa questão das operações de crédito. Então, a questão está errada porque fala que é possível, você pode determinar mediante desconsideração das operações de crédito. A questão está errada. Vamos ver a próxima? Agora, observe, muito atento aí, muito atento, você que está vibrando a cada questão que você acerta, que eu sei que você está matando todas aí. Olha aí, por favor. Tendo em vista as normas que regem o orçamento público, julgue os itens que se seguem. Nesse sentido, considere que PPA se refere ao Plano Plurianual,
LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e LOA, a Lei Orçamentária Anual. Quando o cara vai lendo isso aqui, ó, o cara que foi meu aluno, ele já fica tranquilo, porque ele já viu tudo isso. Então dá uma olhada na questão 71. No Brasil, a LOA é, de fato, composta por 3 orçamentos. O fiscal, o da Seguridade Social e o de investimento das empresas. Então a questão correta, na visão mais simples que a gente tem da lei orçamentária já preceituada e já preconizada também na nossa Constituição de 88, a LOA é dividida em 3 partes, meus queridos, que a gente fala 3 orçamentos também, já foi considerado certo em outras provas do CESP também. Então eu tenho o orçamento fiscal, da Seguridade Social e de investimento, que eu posso chamar investimento das empresas estatais que estão integralmente correta. Dá uma olhada na próxima. Tendo em vista as normas que regem o orçamento público, julgue os itens que se seguem. Nesse sentido, considere que PPA... de novo, o mesmo enunciado, não vou ler não. Vamos para 72? Vamos lá. Considere que uma universidade pública, ela seja proprietária de uma fazenda de criação de gado e realize a venda de animais para abate, auferindo na operação receita tipicamente classificada como de atividade agropecuária. Nessa situação, tal receita, do ponto de vista orçamentário, deve ser classificada como receita corrente? Meus queridos, olha aqui para mim, olha aqui para mim. Quantas vezes eu não te falei que a receita se divide quanto à categoria, se classifica quanto à categoria econômica em corrente de capital, não é isso? Pois é, lembra daqueles 8 classes lá de receita corrente, lembra disso? Dá uma olhada, receita corrente é aquela que a gente fala, tributária, não é isso? Tributária, que era sempre a primeira que eu colocava, de contribuição, de serviço, patrimonial, industrial, olha aí, ó, agropecuária, transferências correntes e outras receitas correntes. Se está tratando de desenvolvimento, de exploração da atividade agropecuária, é uma receita de origem agropecuária, não é isso? Aí a gente tem ela dentro das receitas correntes. Então não tem segredo. Dá uma olhada na questão novamente. O examinador só falou isso, ó. Considere que uma universidade pública seja proprietária de uma fazenda de criação de gado e realize a venda de animais para abate. Então ela vai auferir na operação receita tipicamente classificada como atividade agropecuária. Então é receita agropecuária e a gente vai dizer que é uma receita corrente. Correta a questão. Vamos para a próxima, que diz assim: considere que na fronteira entre Brasil e Bolívia, calma, incidentes envolvendo membros das forças de segurança brasileira e traficantes tenham demandado operações extras da Polícia Federal na região. E que apesar de o orçamento prever recursos para essas operações, elas não sejam suficientes para financiá-las. Nessa situação, os recursos adicionais necessários devem ser providos por meio da abertura de crédito extraordinário. Meu querido, olha para mim. Sabe de uma coisa? A gente enfatizou pra caramba a diferença entre os 3 tipos de créditos adicionais que vem aí mostrando que o nosso orçamento é flexível, não é mesmo? Atenção, o que eu falei sobre o suplementar? Crédito adicional suplementar. O que eu falei? Atenção, eu falei que era aquele destinado às dotações insuficientes, no sentido de que o crédito adicional suplementar, ele veio para suprir uma dotação, um recurso que estava no orçamento autorizado, porém, não foi suficiente. Essa questão está tratando de uma situação dessa. Está falando que o recurso não foi suficiente. A gente vai chamar isso de crédito adicional suplementar. Extraordinário jamais, ele diz na questão extraordinária, mas você tem que lembrar que o extraordinário era aquele que a gente tratava de guerra, calamidade pública, comoção interna, casos graves, né? Despesas urgentes. Então, vamos olhar a questão e julgar com tranquilidade. A questão diz aí, então, que tinha no orçamento previsão do recurso para as operações, mas não foi suficiente. Então, não é crédito extraordinário. A questão estaria correta se tivesse suplementar. Tá legal? Então, a questão errada. Vamos lá para mais uma questão? Agora diz assim: se uma operação emergencial demandar o deslocamento de agentes da Polícia Federal para uma região de fronteira internacional, o financiamento dessa viagem deverá ser feito por meio de suprimento de fundos. Aqui o cara já fica perturbado, porque não é um tema destacado no nosso edital da PF, não foi um tema destacado lá. E o pagamento deverá ocorrer antes da liquidação? Bom, essa questão eu julgo falsa, uma vez que a gente trata aqui de suprimento de fundos
E suprimento de fundos sempre a gente vai ter para pagamentos de valores de pequena monta, ou seja, como o caso de diárias mesmo. E ele falou que o pagamento deverá ocorrer antes da liquidação. Na realidade, o pagamento ele ocorre sempre após a liquidação, neste caso, então a questão está errada, tudo bem? Então a gente falou das fases de execução da receita, você está lembrado que a gente falou das fases de execução da despesa, onde nós tínhamos lá o empenho, a liquidação e, por último, era o pagamento, meus queridos. Errada a questão. Vamos para a próxima? Próxima questão fala: na Constituição Federal é prevista para áreas específicas a elaboração de planos nacionais de desenvolvimento. Realmente, é previsto para algumas áreas específicas a elaboração de planos nacionais de desenvolvimento. Ok. Que, por sua importância, seguem uma dinâmica própria, independentemente de adequação ao PPA. Meus amigos, que terror! Essa questão aí, ó, eu vou te dizer uma coisa, essa aqui é para não zerar a prova, porque, meu querido, eu estava falando todo momento para você que tudo o que acontece de investimento, principalmente no que se refere a aplicações orçamentárias, tudo tem que estar adequado, tem que estar de acordo com o nosso querido PPA, que é o Planejamento Máximo Médio Prazo do Governo Federal. Meus queridos, questão errada, tudo bem? Independente de adequação ao PPA, pelo amor de Deus, está errada a questão. Vamos para a próxima? A 76 diz: a LDO orienta a elaboração da LOA e auxilia na coerência entre o PPA e a LOA. Meu querido, você mesmo, na hora que você viu essa questão, você já agradeceu a Deus a minha vida. Foi ou não foi? Foi porque, na verdade, foi o que eu te falei na sala de aula. Todo momento eu estava falando dessas três aí, essas deliciosas, o PPA, a LDO e a LOA, é ou não é? Pois é, e eu te falei o que a respeito da LDO, inclusive afirmei na sala sobre ela o quê? Ó, eu falei que a LDO, ela é para nós aquela lei criada para integrar, para relacionar melhor o PPA com a LOA, é ou não é? O planejamento estratégico é o PPA e a LOA, que é a execução, que é o operacional. Nesse sentido, você está vendo uma questão totalmente correta. Dá uma olhada na tela de novo. A questão aí diz assim, ó, a LDO orienta a elaboração da LOA e auxilia na coerência entre o PPA e a LOA. Então a questão está integralmente correta. Adorei essa questão. Vamos para a próxima? Próxima questão fala aí, ó. Dada a importância da integração entre o planejamento e orçamento para o bom funcionamento da administração pública, é previsto na Constituição um ciclo de planejamento e execução do plano orçamentário, integralmente constituído pelo PPA e pela LDO. Meus queridos, essa questão ela é uma questão maliciosa, muito maliciosa. Dá uma olhada que o examinador faltou colocar aqui para nós a operacionalidade total da nossa LOA. Nós temos um ciclo orçamentário no Brasil, ciclo de planejamento, que é composto por três leis que são leis dependentes entre si. É o PPA, é a LDO e a LOA. É ou não é isso que a gente comenta? Pois é. Ele fala que é previsto na Constituição um ciclo de planejamento e execução do plano orçamentário integralmente constituído pelo PPA e pela LDO. Bom, esse integralmente constituído me suja aqui, me mostra uma ação do examinador muito maliciosa. Por quê? Porque ele falou integralmente constituído pelo PPA e a LDO, no sentido de que você, candidato, tinha que prestar atenção que ele deixou de falar da lei orçamentária, de fato, do orçamento propriamente dito. A questão eu julgo errada, uma vez que faltou colocar a LOA aí, tá legal? Vamos olhar a próxima? A próxima questão diz: recursos provenientes de calção não devem ser considerados receita orçamentária, pois representam apenas movimentação de fundos. Ó, o cara que viu a aula lembrou do que é calção. Aquele que não viu pensa que calção é aquele que a gente veste. E aí tá lascado totalmente. Porque quando fala calção, é aquilo que o teu pai tá vestido, mas também é aquilo que a gente chama aqui de uma garantia, não é? Agora veja, recurso proveniente de calção não deve ser considerado receita orçamentária? Com certeza, porque na aula eu disse que são receitas extra-orçamentárias para você levar para a prova, meus queridos. Extra-orçamentárias são receitas extra-orçamentárias que eu já dizia na aula. Exemplo, calção, depósitos de cheques, calção. Falava lá na prova, emissão
de papel moeda, falei na sala? Falei também, e qualquer outro tipo de entradas compensatórias no ativo e passivo financeiro. Entradas compensatórias no ativo. Falei isso, falei sim, pode olhar no teu caderno, que eu falei para você, inclusive, ler o teu caderno na véspera de prova, tá bom? Então, a questão está certa, por quê? Porque não é receita orçamentária, mas sim vai ser extra orçamentária, tá legal? Vamos para a próxima questão? No Brasil, o ciclo orçamentário é definido como processo contínuo, dinâmico e flexível. Oh, maravilha! Em que são avaliados os aspectos físicos e financeiros dos programas do setor público. Meu querido, naquela aula de ciclo orçamentário, se eu não me engano, era a terceira aula que a gente sempre trabalhava o mesmo assunto. Ciclo orçamentário, meu primeiro tópico de aula, é um processo contínuo, dinâmico e flexível. Eu falava isso direto. Então você não podia errar essa questão. Se errou essa questão, você merece, sabe o quê? Chicotadas das fortes. Então vamos olhar na questão novamente aí. A questão fala: no Brasil, o ciclo orçamentário é definido como um processo contínuo, dinâmico e flexível, em que são avaliados os aspectos físicos e financeiros dos programas do setor público. A questão está correta. Vamos para a próxima. Na execução do orçamento, as dotações inicialmente aprovadas na LOA podem revelar-se insuficientes. Isso aqui já me cheira alguma coisa que a gente falou hoje. Para a realização dos programas de trabalho, caso em que poderá haver abertura de créditos especiais destinados à conclusão dos programas após autorização legislativa. Meus cheirosos, meus queridos, revelar-se insuficiente. Isso aqui cheira bem o quê, hein? Crédito suplementar, é ou não é? E ele falou aqui embaixo, se eu não estou enganado, falou especial, questão errada. Então, errada a questão, porque você sabe que se para dotação insuficiente, a gente vai utilizar esse crédito e não o especial. Vamos para a próxima. A classificação da receita quanto à natureza visa identificar a origem do recurso que ingressa nos cofres públicos, segundo o fato gerador, servindo para análise do impacto dos investimentos governamentais na economia. Questão correta. Essa questão de classificação quanto à natureza trata-se principalmente daquilo que a gente fala em classificar uma receita em categorias econômicas, em que a gente fala corrente e a gente fala também receita de capital. Isso aqui é para saber de fato, meus queridos, em relação ao fato gerador, qual o impacto que está gerando aí para a economia do nosso país, para o Estado, não é isso? Questão correta. Vamos para a próxima? É possível que determinada despesa de pessoal relativa ao exercício de 2012, muita atenção. Então eu vou colocar até aqui o esquema. Eu tenho 2012, eu tenho também 2013. É possível que determinada despesa de pessoal relativa ao exercício de 2012, cujo pagamento tenha sido exigido por um servidor em 2013. Então já sei que o pagamento foi em 2013. Ok. E ele diz, exercício no qual tenha sido empenhada. Então em 2013 que teve o empenho? Ok, então aqui teve também o empenho, não é isso? Estou só interpretando. É possível que ela seja considerada restos a pagar de 2012? Meus queridos, resto a pagar, o que a gente falou em sala, para ser resto a pagar, no mínimo ela já tem que ter tido o quê? O empenho, muito bem. E ele está falando se é possível ser considerada resto a pagar de 2012. Eu pergunto, em 2012 teve um empenho? Não, o empenho foi em 2013, então ela não é resto a pagar de 2012. Eu posso até dizer que em 2012 ela seria a despesa de exercício anterior. Despesa de exercício anterior. Aí sim estaria certo, mas dizer resto a pagar de 2012, não. Mais uma vez, por que não? Porque o empenho ocorreu em 2013, e só é resto a pagar quando já teve empenho. Se em 2012 não foi empenho, então não tem como ser resto a pagar de 2012. Questão está errada. E aí a gente pode agora passar para outra, é isso mesmo? Não, então olha para mim aqui. Corrigimos AF, não é isso? Gostou da ideia? Pois é, então, depois, se você precisar de uma aula de qualidade, com som e imagem e principalmente conteúdo, dá uma olhada no site do aulamóvel.com, tá legal? Um abraço para vocês, até mais.